Mas enfim, então, se você não, artisticamente falando e musicalmente falando, Deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui, mais. isso. Se você não tem um trabalho musical que sustente toda essa patuscada, Toda a parafernália, já era, bicho. E porque, por exemplo, o U2 sempre faz shows muito grandes. Eu já fui em dois deles aqui no Morumbi. Sim. Eles, além desse show ser grande, eles têm uma preocupação também com a parte musical? Ou você acha que foi deixando isso? Não, tem. Porque me parece Você pode acusar o YouTube de qualquer coisa, cara, menos de preguiça musical. Ah, é? Porque, inclusive, mesmo os discos novos, que para o fã, esse eterno idiota, ele acha bom pelos motivos errados. Porque é óbvio que os discos novos do YouTube, se você for comparar com os discos do passado... Nem tem como, né? Não tem como. Aquela vontade, aquela coisa de... Por isso que desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu não tenho esse lance de ouvir um disco comparado com o outro. Eu não sei se eu vou falar besteira porque eu não sou especialista, mas quando uma banda evolui e vai ficando rica e vai deixando de viver aquela vida que ela vivia quando ela era moleque e com fome de viver e com aquela... É óbvio que a música vai ficar diferente e não dá pra comparar. Eu acho que é isso, né? Como qualquer artista. Vai ficar diferente e não necessariamente melhor ou pior. Exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Eu acho injusto comparar um disco de 30 anos depois com um disco o primeiro disco, o segundo não dá. Você não pode comparar um disco recente do U2 com os discos que eles gravaram nos anos 80. Retro Reham, o Sunday Bloody Sun, qualquer, o Joshua Tree. Você não pode comparar porque, primeiro, são circunstâncias diferentes, são cabeças diferentes, são momentos diferentes. O Zuropa, ele por exemplo, muito diferente. Eu adoro o Zuropa. Foi uma quebra, não foi? No que foi mas exatamente por isso. Eu odiei o disco. E depois de um tempo eu adorei, porque era muito diferente, né? Eu falei, pô, isso não é o U2 então, e tal. Pois é, exatamente por isso. Por que eu gostei do Zuropa logo quando saiu? Porque eu já era jornalista, eu já estava trabalhando com música. E quando você vai ouvir um disco, você não pode comparar, porque se você comparar, vai perder. Então, muitas vezes, quando você compara, você deixa de apreciar o disco pela qualidade, por ele mesmo. Ele é um produto fechado nele mesmo. Nele mesmo. Você tá entendendo? Então, ele não é uma série de filmes que a parte 2 tem que falar. Não é a trilogia, não é o final. Você sabe muito bem, você é muito mais ligado em quadrinho do que eu. Não é uma trilogia, cara. Não é. Outra coisa também que eu acho que pra banda deve pesar muito e pro fã, que é o seguinte. Eu gosto do U2 pra caramba, gosto do Foo Fighters. Então, a banda sempre deve pensar assim, eu continuo essa linha que eu tô fazendo sucesso e que é minha marca, ou eu quebro totalmente e eu corro risco de perder meu público? Porque deve ser uma decisão a cada disco muito complicada. Porque se o cara quebra, o cara fala, porra, mas é o lance do Zuropa. Pô, mas eu gostava do U2 por aquela guitarra, aquela coisa, não sei o quê. De repente os caras vão pra um eletrônico, uma coisa mais... Por outro lado, você fala, caralho, os caras foram muito... Os caras não ficaram parados, estacionados. Então, pra banda deve... Tanto pra banda quanto pra quem curte, deve ser uma decisão muito grande. Eu continuo a seguir... E pra banda, quebra agora ou não quebra? E tem banda que faz a vida inteira o mesmo som sem mudar nada, né? AC/DC. Que é legal. Que não é problema, mas é a mesma coisa. Eu até encontro algumas diferenças, mas assim... Mas pro fã, em geral, o AC/DC faz o mesmo som há 78 anos. Agora, esse tipo de discussão, cara, sempre é muito complicada, não só pra nós que estamos ouvindo, mas pra quem tá da banda. Porque você, quando você tem uma inquietude musical, e também muitas vezes o YouTube chegou num ponto que ele falou, quer saber, cara, a gente já ganhou muita grana, cara, vamos dar. Que é o grande problema de dupla sertaneja aqui no Brasil. Por quê? Que ficou presa dentro de uma forma... Cara, eu sempre digo o seguinte, cara, você pega o Chitãozinho e Chororó, por exemplo. Chitãozinho e Chororó, nunca eles conseguiram gravar um disco em que eles realmente colocavam aquilo que eles queriam. Porque os dois, cara, são fãs de moda de viola. Não é ficar tocando música pro patrão comer a secretária no hotel, você tá entendendo? Então, esse tipo de dilema, alguns artistas, quando eles chegam num determinado ponto da carreira, eles chegam e falam assim, cara, a gente já chegou aqui nesse ponto, cara, a gente pode mudar. Você tem algum exemplo clássico disso? A gente falou do U2, quem mais? A gente que teve uma mudança radical, assim. Radical? Beatles também, né? Os Beatles, a mudança não foi radical, ela foi lenta e gradual. Foi lenta? Ela foi porque lenta. Porque ele vinha naquela...
Hã? Oh, desculpa, eu ia dar um exemplo. Qual? O Rush nos anos 80, final dos anos 80, meio dos anos 80. De uma certa forma, sim, porque o que acontece? Eles estavam já absolutamente Consolidados. De uma certa forma, sim, mas eles, por exemplo, eles estavam muito ligados em The Police e Ultravox, Tá. que eram duas bandas, né? Quem sabe do que eu tô falando vai entender, quem não sabe vai atrás e procura saber, que aqui ninguém tem obrigação. É verdade, tem que ir atrás. Tem que Música- obrigação de explicar nada. Então, os caras, eles tomaram uma iniciativa de dar uma mudada no som, mantendo um pouquinho do pé, nem foi uma mudança assim tão radical. Eles colocaram os teclados ali, ficou... O cara que é fã ortodoxo, aquele fã radical, ele, óbvio, ele abandona a banda. É mesmo? Ele abandona a banda. Caramba. Pô, quantos caras não deixaram de ouvir Metallica quando saiu o Black Album? Os caras falaram, os caras se Agora venderam. é top. Os caras se venderam. Não sei o quê. Eu só ouço... Cara, a gente tem que tirar o chapéu pro André Kisser. Por quê? Porque esse cara tem uma paciência. Isso é incrível. verdade. Ele até hoje, cara, 132 anos depois que o Max saiu da banda, ele continua respondendo pergunta a respeito disso. Eu já teria mandado todo mundo a merda. Então, o próprio tem fã, por exemplo, do Sepultura, que só ouve até o Roots. Caramba. Não vou ouvir. Imagina, negão de vocalista. Eu já ouvi isso. É mesmo? Eu já ouvi isso, cara. Caramba. O cara fala assim, eu vou ouvir Sepultura com um negão de vocalista, que é um absurdo Fã é total. chato. Tem fã chato pra caramba. Fã, presta atenção. A palavra fã. Não, presta atenção. É. Fã, sem exceção, é um idiota.